Olá, taurinos! Vamos então para a nossa leitura do mês de dezembro de 2020, eu ia falar 2021. Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Ainda no mês de dezembro eu pretendo lançar a leitura do ano de 2021, então para quem não é inscrito no canal, assinem o canal e ativem o sininho para vocês não perderem as notificações, né? Porque aí vocês são avisados dos vídeos que eu envio, tá bom? Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações aqui abaixo na descrição do vídeo. Vamos lá. Touro, leitura para todos os taurinos de Sol, Lua ou Ascendente para o mês de dezembro de 2020. Touro, dezembro de 2020, parte geral da leitura. O silêncio, que é a carta da estrela no tarô tradicional, bem positivo, um arcano maior aqui que fala de fé, que fala de esperança. Nesse tarô vem com essa mensagem do silêncio, né? O silêncio interior, a meditação, a conexão com o eu superior. Vamos esperar a carta aqui que vem no fundo desse outro baralho para a gente fazer a leitura das duas cartas em conjunto. Touro, dezembro de 2020, vida emocional, vida material, para os taurinos de Sol, Lua ou Ascendente no mês de dezembro de 2020. Dez de espadas, mudança de forma de pensar, né? Já que espadas é o naipe dos pensamentos, da razão, né? Então quando a gente chega no 10, que é a última carta, a gente finaliza formas de pensar. Aqui para alguns pode estar falando também de finalização de alguma situação difícil, de alguma situação complicada, né? Então uma situação complicada que chega ao fim e que vem trazendo essa... Lembra que eu falei que a carta da estrela fala de fé e esperança, né? Então essa situação complicada que chega ao fim para algumas pessoas vem trazendo uma renovação aqui, renovação da fé e da esperança, tá? Para outros é simplesmente essa questão de mudança de forma de pensar, já que a gente está aqui no naipe de espadas. Mudança de forma de pensar, uma maior conexão com essa questão da fé, da esperança, né? Vamos lá. Oito de paus, que aqui nesse tarô chama-se viagem. A fonte, que é um as de paus. Quantas cartas de paus, ó? O 7 de paus, que aqui chama-se estresse. 8 de espadas, que aqui chama-se culpa. 10 de paus, mais uma carta de paus, que aqui chama-se repressão. Eu falo que o bom do 10 de paus é que ele é um 10, né? Assim como o 10 de espadas. São cartas que têm uma carga, que têm um peso, mas elas falam de uma finalização, como eu disse, de alguma situação difícil, de alguma situação que para alguns poderia estar pesando, né? Sendo um fardo, enfim. Muitas cartas de paus. Paus é o naipe do fogo, da energia, da espiritualidade também, né? Ó, a fonte aqui, tá? Então vocês abrem a leitura a 1000, né? Porque o 8 de paus para mim é uma carta que fala de quando a gente tá assim, a 1000, com muita energia, muita coisa acontecendo, é uma carta rápida, é uma carta que pode falar de viagem para alguns, muita troca de mensagem também para outros, mas assim, de uma forma geral, a sensação que me vem é essa, né? Uma energia bastante acelerada, a 1000, né? 220 volts, tá?
vocês continuam, né, com essa energia. Agora o interessante é dosar, né? Porque o que pode acontecer se vocês não dosam essa questão da energia? Pode chegar no final do mês cansados, exaustos, né? Então só não é ruim, né? Mas só um cuidado aqui no manejo da energia, tá? Muitas cartas de paus, como eu disse, tem a ver com a energia, com o fogo, né? Inclusive, ó, aqui a gente tem um as de paus e um 7, somando as duas dá um 8 de paus novamente, né? Aqui o 8 com o as dá um 9 de paus, que no tarô do Osho chama-se exaustão. Então veja, né? Essas duas cartas aqui principalmente são cartas muito positivas, essas duas que abrem, mas quando a gente desequilibra, elas levam a um cansaço, a um desgaste da energia, a um vazamento da energia. Então aqui fica esse alerta, embora essas cartas sejam muito positivas, e são mesmo, vocês têm aqui que saber dosar, tá? Equilibrar. O centro da leitura, um 7 de paus. Aqui chama-se estresse, né? Então aqui a gente já vê um pouco de desgaste dessa energia. Agora sim, o 7 de paus no tarô tradicional é uma carta que fala de uma energia de luta, né? Da gente estar disposto ou disposta a defender os nossos ideais, a defender o nosso lugar ao sol, enfim. O 7 de paus fala disso, uma energia de defesa, e essa defesa ela pode ser boa, né, como eu disse, defender o lugar ao sol e tal, mas ela em alguns momentos pode ser uma energia defensiva, sabe quando a gente fica achando que nós estamos sendo atacados de alguma forma, né? Tem isso também. 8 de espadas, né, não está combinando muito com essa leitura aqui, com essa energia toda, né? 8 de espadas aqui chama-se culpa, mostra um personagem arrancando os cabelos, né? No tarô tradicional é aquela carta onde o personagem vem todo amarrado. O bom é que vocês têm um 10 de espadas aqui, né? Como eu disse, o bom desses dois 10 aqui é que eles falam de finalização. Finalização de formas de pensar, questões aqui de ansiedade. Pode haver um pouco de ansiedade, tá? No mês de dezembro, mas vocês já estão vendo a leitura, já podem mudar aqui a questão da ansiedade, a questão do excesso de energia. A energia é muito bom, mas pode levar a um desgaste, a uma ansiedade, como a gente já tinha falado aqui, tá? A sensação que me dá é de muito acelerados, né? Estão muito acelerados, tá? Vamos seguir em frente com a leitura, né? Isso aqui foi só a parte geral. Lembrando que no final eu faço cruzamentos. Eu recomendo que vocês assistam a leitura toda, porque assistir a leitura fragmentada, vocês não vão ter a mensagem completa, né? Recomendo também que vocês assistam agora no começo do mês e no final do mês de dezembro. Algumas mensagens só fazem sentido com o passar do tempo, tá? Na parte emocional. Enamorados, o carro, 7 de espadas, 5 de copas, 4 de copas. Então aqui vocês abrem a leitura com 2 arcanos maiores, muito bons. A sequência, né? Ó, os enamorados é os enamorados é a carta, né? O arcano maior de número 6, e a carta do carro é o arcano maior de número 7. Então a carta de número 6 fala de enamoramento, fala de parcerias, mas também fala de escolhas, né? Lembrando que a parte emocional aqui não tem necessariamente a ver só com relacionamento amoroso. Pode ser questões familiares, podem ser questões com amigos, questões emocionais de uma forma geral, tá? Então vocês vêm com essas cartas aqui que falam de escolhas, né? 2 cartas que falam do poder do livre-arbítrio, o poder pessoal, né? Então aqui vocês fazendo escolhas que
interferem aqui na sua vida emocional de alguma forma, tá? Então, eu fiz ou estou fazendo escolhas, assumindo o meu poder pessoal, bancando as minhas escolhas, porque quando a gente faz uma escolha, automaticamente a gente faz uma renúncia. Então, nós temos que bancar as nossas escolhas, né? Que tipo de escolha que eu estou fazendo? Essas duas cartas são ótimas, mostram vocês fazendo escolhas e seguindo em frente. A carta do carro é uma carta de foco, é uma carta de progresso. Então mostra aqui vocês muito focados em algo, e isso reflete aqui na vida emocional, tá? Só que, como eu disse, né, a gente faz escolhas e as escolhas que nós fazemos interferem na nossa vida. Então aqui os resultados vão depender muito do tipo de escolhas que vocês estão fazendo, tá? Sete de espadas aqui no centro da leitura é uma carta que tem a ver com pensamentos, espadas, né? Tem a ver com o nosso lado mais racional. E o sete de espadas, vamos lá, é uma carta que tem um lado positivo e um negativo, né? O lado positivo do sete de espadas é o uso da estratégia, o uso da inteligência a nosso favor, tá? O lado negativo do sete de espadas é aquela esperteza, sabe? Quando a gente usa de uma esperteza, e eu não tô falando esperteza aqui no bom sentido, porque a esperteza pode ser no bom sentido, mas eu tô falando aqui no sentido de engano. Esse engano pode ser no sentido de enganar o outro, ou o que é pior, se auto-enganar, mentir para você mesmo, né? Por que eu tô fazendo um alerta aqui, né? Porque essas outras duas cartas aqui, ó, mostram uma espécie de possível. Por que eu tô falando possível? Porque a primeira carta fala de livre-arbítrio. E tudo isso que eu tô falando aqui vai depender muito das escolhas que vocês já fizeram e que vocês fazem atualmente, tá? Então, possível. Então, cada taurino coloca a mão na consciência e percebe, né? Cada um vai saber se fez escolhas certas ou erradas na vida, no passado recente ou agora no presente, tá? Porque essas escolhas levam a consequências, com certeza, né? E para alguns aqui existe uma possibilidade de arrependimentos, tá? Então, como a gente viu uma energia muito rápida aqui no começo da leitura, né? Cuidado aqui com uma impulsividade. Cuidado aqui com uma certa impulsividade, tá? Impulsividade para tomar decisões, aceleração demais, tá? Vão com calma. Devagar e sempre, né? Aqui pode ser, porque estamos na parte emocional, e se alguém se identificar com isso aqui na vida amorosa especificamente, isso aqui pode ter a ver com a outra pessoa, né? É a outra pessoa que pode vir a se arrepender de alguma coisa. Pode ser. Mais uma vez eu peço aqui para vocês colocarem a mão na consciência, né? Porque é muito fácil apontar o dedo para o outro e não perceber qual é a parte que nos cabe, né? Bom, de toda forma, essa carta que abre a leitura é uma carta que fala de opções, tá? A carta do carro, seguindo, dando sequência na leitura, mostra vocês tomando uma decisão diante dessas opções, e para alguns pode haver aqui algum arrependimento, tá? Mas vocês já estão vendo a leitura, já podem se precaver. Um outro aspecto positivo aqui do sete de espadas é discrição, serem discretos, tá? Vamos lá, seguindo a leitura.
na parte material, que pode ter a ver com trabalho, mas não somente, né? Pode ter a ver com dinheiro, com o seu corpo, com a sua casa, com negócios, tudo que tem a ver com a sua vida material, tá? 8 de paus, novamente, 8 de copas, valete de espadas, cavaleiro de copas e roda da fortuna. Mais uma vez, né, aqui a leitura começou com 8 de paus e terminou com uma carta de número 10, que é o 10 de paus. Aqui também, começou com 8 de paus, a mesma carta, só porque em tarôs diferentes, e termina com uma carta de número 10, o arcano maior de número 10, roda da fortuna, né? Então, mais uma vez, aquela energia da aceleração, essa carta é muito boa, tá? Ela fala de oportunidades, ela fala de coisas acontecendo rapidamente, eventualmente para alguns isso aqui pode estar falando de viagem mesmo, ou simplesmente troca de mensagens à distância, o que hoje é muito comum, é meio chover no molhado, né? Mas, enfim, tá aqui, uma energia rápida, acelerada. O 8 de copas mostra vocês deixando alguma coisa para trás, tem a ver com essa questão de tomada de decisões, olha como as coisas estão interligadas, né? O lado emocional, o lado material, tá? O 8 de copas é aqui possivelmente uma tomada de decisão. Ou vocês tomando uma decisão, ou alguém tomando uma decisão por vocês, né? Estamos aqui na parte material, tá? O 8 de copas sugere aqui algum desapego. Lembrando mais uma vez que vida material engloba muitas coisas, veja onde isso vai se encaixar. E se você não sentir esse encaixe agora, assista essa leitura mais pra frente. Valete de espadas fala de novas formas de pensar, fala de novas ideias, uma ventilação aqui das ideias. Pode falar de mensagens que vocês recebem. Cuidado aqui com as palavras, porque os valetes têm esse lado bom da mensagem, da novidade, da renovação, mas ao mesmo tempo eles têm uma certa imaturidade. Então, especialmente valete de espadas, né, que fala da mente, que fala da palavra, com essa imaturidade ele pode acabar falando coisas que não devem, metendo os pés pelas mãos, né? Ainda mais vindo aqui, ó, junto com o 7 de espadas, tá? Então, cuidado com o que vocês falam, né? Cuidado com o que vocês ouvem também, para não ficar repassando, né? Essa carta, no seu sentido negativo, ela pode falar de fofocas, por exemplo. Leitura termina aqui com o cavaleiro de copas e uma roda da fortuna. Me parece algo bom, né? Cavaleiro de copas é algo bom, uma notícia boa, uma boa oportunidade aqui que toca as suas emoções de uma forma positiva e que traz mudanças, né? A leitura já começa com esse 8 de paus e termina com essa roda da fortuna, que é uma carta que fala de mudanças, tá? Mudanças. É uma leitura muito cheia de cartas de mudanças, né? As cartas de número 10, elas falam de finalização de algum ciclo, né? É claro que aqui a gente tem os naipes, então a gente fala de finalização de forma de pensar, a gente fala de finalização de alguma situação difícil, né? Mas a gente tem o carro, que é uma carta de mudança também, o 8 de copas, a roda da fortuna, né? Cartas de mudanças, tá? Então, novidades aqui que geram algumas mudanças. Roda da fortuna. E no final aqui, né, me parece algo bom, tá? Mas agora vamos fazer os cruzamentos, vamos falar de cada coluna vai trazer outras mensagens, tá? 8 de paus, 2 vezes e enamorados, uma energia muito, muito acelerada. 8 de paus é ótimo, desde que não se torne uma energia desequilibrada, né? Por exemplo, ao nível de ansiedade, ao nível de
impulsividade, né? Mas é ótimo, fala de oportunidades, fala de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O mês de dezembro geralmente costuma ser um mês muito acelerado, né? Muita coisa para fazer, muita festa, embora hoje em dia a gente não possa ter aglomeração, né? Mas enfim, de toda forma costuma ser um mês muito acelerado, e vocês já abrem a leitura com essas cartas muito aceleradas. Lembrando que essas cartas muito aceleradas vêm aqui com a carta do livre-arbítrio. Essas cartas podem falar aqui de possibilidades, de oportunidades, e vocês têm escolhas a fazer. Vocês não precisam ficar com tudo na mão de vocês, porque se vocês ficarem com tudo, vocês chegam no final do mês exaustos, tá? Então aqui tem que fazer escolhas, mas escolhas ponderadas, porque como a gente viu, existe um risco aqui de escolhas erradas, né? Um risco, tá? Lembrando que essa carta fala do poder do livre-arbítrio. Vamos lá, né? Agora um as de paus, a carta do carro e um 8 de copas. Então, tanto o carro quanto o 8 de copas mostram aqui vocês fazendo um movimento em direção a algo novo, as de paus, uma energia nova. Então, vocês aqui estão tomando essas decisões, estão seguindo em frente, focados. Essa questão de decisão implica em deixar algo para trás, 8 de copas, e vocês indo, como eu disse, em direção ao novo. Ok, ótimo. 7 de paus, 7 de espadas e valete de espadas. Aqui é aquele alerta, né, de não se deixar levar por intrigas, fofocas, questões imaturas que não necessariamente têm a ver com vocês, podem ser outras pessoas na vida de vocês, né? Então aqui é um alerta, tá? Até porque essa carta nesse tarô chama-se estresse. Então não se auto-sabotem, né? Cuidado aqui no manejo da energia, não se deixem levar pela energia estressante de outras pessoas, né? Protejam-se. 8 de espadas, 5 de copas, cavaleiro de copas. Aqui, como eu disse na hora que eu falei da parte emocional, ou são vocês, ou é uma outra pessoa aqui que realmente, ó, vai se sentir culpado e arrependido, né? E provavelmente vai voltar atrás. É uma possibilidade, né? Então alguém aqui tomou uma decisão, sejam vocês, seja uma outra pessoa com quem vocês interagem, alguém tomou uma decisão, se arrependeu ou vai se arrepender dessa decisão, porque nós temos aqui uma carta que chama-se culpa, e nós temos aqui uma carta que fala de lamentação e arrependimento, e nós temos uma carta aqui de alguém que vem trazendo uma taça, né? Essa taça, o naipe de copas tem a ver com as emoções e com os sentimentos, tá? Então aqui realmente me parece que alguém, sejam vocês taurinos ou uma outra pessoa em questão, volta arrependido, volta se sentindo culpado, alguma coisa assim, tá? Bem específico isso aqui, né? Provavelmente não é para todo mundo. 10 de paus, 4 de copas, roda da fortuna. Então essa roda da fortuna me dá essa sensação, né, de que o mundo dá voltas, né? Esse 4 de copas me lembra um pouco esse cavaleiro de copas, porque essa mão aqui está trazendo essa taça, e aqui a gente vê a mão com a taça, e o personagem aqui está de braços cruzados. Esse personagem, né, se esse cavaleiro é uma outra pessoa em questão, esse de braço cruzado são vocês, né? Ou seja, estou aqui avaliando se vale a pena aceitar ou não essa proposta, esse pedido de desculpa, seja lá o que foi isso aqui, né?
Lembrando que pode ser o contrário, pode ser vocês essa pessoa, né? E aí vocês podem estar com essa visão, né, de que a outra pessoa talvez não vá aceitar a sua proposta ou o seu pedido de desculpas. Essa carta aqui do 10 de paus é uma carta de peso, né, de fardo, de alguém que se sente pressionado de alguma forma, né? Aqui nesse tarô chama-se repressão, tá? Agora, vem a mão do destino, vamos dizer assim, dando alguma mãozinha, né? Trazendo aqui mudanças nessa situação aqui específica, tá? Vamos tirar mais uma carta aqui, além dessa roda da fortuna. 7 de paus, né? Uma energia defensiva, tá? Então, façam aquela análise, né? Vocês são esse cavaleiro de copas, essa pessoa que está arrependida ou que pode vir a ficar ao longo desse mês de dezembro, ou é uma outra pessoa, né? Aqui vocês vão ter que fazer esse movimento de perceber quem são vocês nessa historinha aqui. Alguém aqui pode ficar um pouco na defensiva, tá? E essa carta muitas vezes fala de altos e baixos, né? Então cuidado aqui com os altos e baixos, tá? Bom, vamos lá. Cruzamentos em X agora. 8 de paus, 10 de paus é muito o que a gente já disse aqui, né? O 8 de paus, o 10 de paus. Uma energia muito acelerada, muita energia, mas que pode levar a um desgaste, a uma exaustão, se vocês não souberem dosar essa energia ao longo do mês de dezembro, equilibrar a energia, né? Para não deixar essa energia vazar, né? Do tipo gastar ela de uma vez só, né? 8 de paus com roda da fortuna, que é um arcano maior de número 10, assim como 10 de paus, né? Então, 8 de paus, muita movimento, e a roda da fortuna também falando de muito movimento. Então, um mês acelerado, costuma ser, né? Mas a leitura de vocês vem mostrando isso muito claramente. 8 de copas com 8 de espadas, então aqui, aquela questão das decisões, do desapego, né? Porque quando a gente faz uma escolha, automaticamente a gente faz uma renúncia, podendo gerar aqui uma energia de culpa, de medo, de arrependimento. Isso aqui se forem vocês, tá? Porque, como eu disse, pode ser a outra pessoa em questão que tomou uma decisão e que pode vir a se arrepender. Percebam se são vocês ou se são o outro. As de paus e o cavaleiro de copas, sugerindo aqui a possibilidade de um novo começo, de uma nova proposta, pode ser um recomeço, tá? 7 de paus com o valete de espadas, uma energia aqui meio assim de intrigas, né? De energia defensiva. Ó, o 7 de paus saiu aqui 2 vezes, né? Uma energia um pouco estressante. Então, cuidado com as palavras. O centro da leitura é um 7 de espadas, que, como eu disse, tem aspectos positivos e negativos. Tem que tomar cuidado aqui com autossabotagem, auto-engano, né? E, num outro sentido, vocês serem discretos, né? Ter cuidado aqui com as palavras, tá? O pano de fundo da leitura, como eu disse, foi bem bacana, né? O 10 de espadas fala de finalizações. No tarô do Osho, essa carta chama-se renascimento. E vem com essa estrela mostrando uma renovação. Renovação aqui de fé, de esperança. Pode ser algo muito específico, num assunto muito específico, mas está aqui, tá? Vamos finalizar a leitura com a última carta, ver qual é a última mensagem que vem. Oito de paus 2 vezes, junto com a carta do carro, para alguns viagens, né?
Touro, dezembro de 2020, uma última mensagem. Romance, quis saltar. Paciência, tão apropriado, né? Com uma leitura tão acelerada, né? A paciência que faz todo sentido. Manifestação. A carta da manifestação fala muito de lei da atração, né? E a paciência é a questão do tempo divino, né? As coisas acontecem e se manifestam no tempo correto, e não necessariamente o tempo correto é o tempo que a gente quer, né? Uma questãozinha de ansiedade, tá? Eu vou ler a carta da manifestação, que é ótima, mas ela tá junto aqui com a paciência, tá? Manifestação. Pense no seu mundo interior como um lindo céu azulado onde pairam infinitas estrelas de possibilidades. Uma manifestação acontece quando uma dessas possibilidades se concretiza no mundo exterior. Porque essa carta aqui, ela está falando que vocês estão com alto poder de manifestação, né? Desde que vocês tenham aqui um pouquinho de paciência. Vocês estão com esse poder, tá? Existe um caminho que precisamos percorrer para que uma simples ideia se concretize na nossa vida. Em primeiro lugar, precisamos fazer com que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos concordem entre si e se unam em harmonia. Você precisa ser capaz de visualizar exatamente o que deseja e de sentir como se isso já tivesse acontecido. Feito isso, uma ideia semente é plantada. Se você for capaz de acreditar nessa semente e nutri-la com pensamentos positivos, visualizações constantes e um senso de merecimento, um dia ela se manifestará, desabrochando na sua vida com toda a sua beleza. Assim, a manifestação se refere à sua capacidade de conectar os mundos interior e exterior, à sua capacidade de trazer para a realidade concreta o que antes se encontrava constelado apenas nesse espaço silencioso dentro de você. Quanto maior for o nível de consciência, mais força você terá para manifestar seus sonhos no mundo real. Se a manifestação surgiu hoje, isso significa que uma porta entre esses dois mundos está prestes a se abrir para você. Existem energias angelicais trabalhando nessa abertura, o que lhe disponibilizará em breve uma potente energia criadora que lhe trará uma imensa força de manifestação. Em breve você será capaz de materializar os seus sonhos. Prepare-se para esse momento purificando a sua mente e escolhendo aquilo que você gostaria que se manifestasse na sua vida neste momento. O que você quer? Procure ser objetivo. Pode ser que queira constelar um amor, um emprego, uma casa. Pode ser também que você prefira algo interior, como paz. Seja o que for, peça a ajuda do seu eu superior e trabalhem juntos na criação de uma imagem do que você almeja. Feito isso, é só esperar. A porta da manifestação está prestes a se abrir. É isso, taurinos, terminamos a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal e ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Um excelente final de ano, um excelente mês de dezembro para todos vocês. Obrigada mais uma vez. Namastê.